Há algo estranho acontecendo. A fé que deveria aproximar, ela está afastando. Em alguns momentos ela está trazendo medo, confusão, dúvida, machucando. E pessoas que deveriam sair melhores do que quando entraram estão saindo piores. E a pergunta que fica é: isso ainda é fé? Eu sou Danilo Carvalho e esse é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente fala sobre pequenas coisas, mas que são essenciais para a nossa caminhada. Anos e anos atrás, John Lennon escreveu uma música onde ele falava basicamente isso: imagine que não tenha religião. E a pergunta que eu faço é: será que o problema seria realmente a religião? Lógico que quando nós olhamos para algumas coisas que estão acontecendo, ele realmente tinha razão. Mas, de determinado ponto de vista, você começa a entender que o problema talvez não é a religião em si. Talvez o problema seja quando a fé para de apontar para Deus e começa a apontar para mim mesmo. Jesus, lá em Lucas 18, contou uma história, uma parábola de um fariseu e um publicano. Em alguns vídeos atrás a gente já comentou sobre ela aqui. O fariseu os dois estavam no templo para orar, e o fariseu, a Bíblia é clara em falar que ele orava consigo mesmo. Em algumas versões dá a entender que ele orava para si, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não peco, eu não erro, eu não sou adúltero, eu não sou igual aquele publicano ali atrás, tal. E ele orava para si mesmo. E o publicano, ele lá do fundo, ele não conseguia nem olhar para frente, levantar a cabeça, ele só batia no peito, pedindo a Deus misericórdia: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse que o publicano desceu justificado e o religioso, consequentemente, não desceu, não saiu dali justificado, não é? Existe uma forma correta de viver a fé. E aquela fé que é só por fora, aquela fé que só se mostra como uma casca, mas está desconectada de dentro, essa é perigosa, porque Deus, quando olha para você, ele olha lá dentro, no seu íntimo. Nessa parábola, o fariseu estava baseando a sua salvação, o seu agradecimento naquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Enquanto o publicano, quando ele percebeu, ele tinha noção de quem ele era, ele só pedia misericórdia. O fariseu acabou orando, o religioso acabou orando para si mesmo, né? E o publicano orou para Deus. E aí a minha pergunta é: a sua fé está em quem? Está em você ou está em Deus? Essa fé que está em si mesmo, ela acaba afastando a gente de Deus. Poderemos chamá-la então de uma fé tóxica. Aquela fé que se compara, se exalta, se defende, que busca aparência, não transformação. Aquela fé que se preocupa mais com as regras do que com relacionamentos. Porque naquele momento o publicano não queria nem chegar perto, o fariseu, aliás, não queria nem chegar perto. Tinha aquela cultura de que você não poderia nem encostar num pecador. Uma ironia, porque afinal de contas todos pecaram e estão dependentes da graça de Deus, não é?
E aí é esse tipo de fé tóxico que afasta a gente de Deus e, consequentemente, das pessoas, fugindo daquela ideia que nós devemos ter de comunidade e de religião verdadeira. Por quê? Quando você acaba colocando as regras, criando formas, criando maneiras que são apenas formas, maneiras e regras, né? Não que é errado você ter regras, formas e maneiras, mas quando você coloca apenas isso, isso aí acaba fazendo com que tudo se torne um peso para o outro, para que o outro se achegue a Deus, para que outras pessoas se acheguem até mesmo a você. Então, é possível que quando nós estamos vivendo dessa maneira, a gente acaba pensando mais em performance e não em algo, como eu já falei, que transforma, mas a gente acaba ficando preso e acaba fazendo as coisas por medo. Afinal, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não fazer o correto, porque eu preciso ser num patamar tal, X, Y, Z, e se eu não estiver nesse patamar, afinal de contas, quem será eu, não é? Mas quando a gente se achega realmente a Cristo, a gente começa a entender quem realmente nós somos e que qualquer degrau que a gente já tenha subido não nos afastou do chão que a gente sempre vive. E que, aliás, todos estão. Independente de classe financeira, de país, todos estão no mesmo chão. Todos nós estamos nivelados por baixo. Mas existe um outro caminho que não gira em torno de si mesmo, que seria uma fé saudável. Uma fé baseada naquilo que é real. Uma fé baseada em Deus. E realmente em Deus. Uma fé que não te coloca acima, mas ela te aproxima e alivia fardos. Uma fé que não exige perfeição, mas ela sempre vai conduzir à transformação. Porque independente de nós alcançarmos ou não um tipo de perfeição, o que a Bíblia nos mostra é que a nossa vida precisa ter uma constante transformação. E digo isso, abrindo um parênteses, não só na vida, na fé, religião ou qualquer coisa. Até mesmo na nossa vida acadêmica, como profissional, como pais, como mães, como filhos. Precisamos a todo momento estar em transformação. Precisamos a todo tempo aprender novas coisas. Mas na fé saudável, ela vai fazer o bem não só para você, mas também para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Então talvez a pergunta que tenha que ficar não é se a religião é boa ou ruim, mas se a fé que eu estou vivendo, ela está me aproximando ou me afastando, tanto de Deus quanto das pessoas. E o chamado aqui não é para a gente abandonar a fé, a igreja, a comunidade onde você segue, não. O chamado aqui é para que nós possamos redefinir aquilo que nós estamos utilizando para nesta caminhada. Precisamos, então, redefinir ao que realmente importa, porque, no fim, o que sobra não é o que você faz por Deus, mas o que Ele tem feito na sua vida. Aliás, o que Ele já fez por você e o que Ele continua fazendo. E com a fé você continua crendo de que Ele fará mais. É preciso que nós mudemos de caminho, comecemos a realmente nos convertermos
nos converter. Realmente a gente precisa ter realmente uma conversão. Conversão, você está indo por um caminho e você vai para outro, você muda totalmente de caminho. Então é necessário que isso aconteça na nossa vida. E em alguns momentos a gente precisa parar, refletir e pensar. Afinal de contas, eu estou confiando em mim? Aquilo que eu estou trazendo como fé, como religião, como objetivo de vida, está fazendo realmente um bem? Está me aproximando de Deus? Ou está me afastando dele e, consequentemente, das pessoas? Quando isso fica claro, a fé deixa de ser um peso e se torna algo leve. Afinal, Jesus ele falou assim: receba o meu jugo sobre você. Traga para mim os seus fardos e tome o meu jugo, porque ele é suave e é leve. Quando você realmente entende o que Jesus fez por você, que ele tomou o seu lugar, e você começa a entender que não é o que você está fazendo, é o que ele já fez, tudo se torna mais tranquilo na sua vida. E é interessante que a partir daí, então, a gente começa a pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa que venha confrontar esse Deus maravilhoso que a gente tem. Porque a partir daquele momento ele começa a te transformar, ele começa a mudar a sua vontade, seus pensamentos. A gente começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente, com mais amor, com mais compaixão, com mais simpatia e empatia. A gente começa a cobrar menos das pessoas. Afinal de contas, a gente sabe onde nós estamos falhando. E quando você coloca na balança em que você está falhando, e aí você coloca a graça de Cristo, você vê que essa graça, essa glória, ela tem um peso bem maior e ela consegue então cobrir uma multidão de pecados. Você começa a tentar estender isso para as outras pessoas e quer contar para as outras pessoas que isso é real. Começa então a viver, você começa a viver de uma maneira em que traz luz verdadeira para as pessoas. Por isso eu acho, na minha opinião, que essa é uma das pequenas coisas que a gente precisa mudar e que vai ajudar a melhorar um pouco o mundo, mesmo que seja o seu mundo. Esquecer tudo aquilo que traz peso, mas que não vai levar a lugar nenhum. E deixar acontecer o contrário. Deixa ele transformar a sua vida, para que tudo aquilo possa ser feito de maneira natural. Sejam as regras, a religiosidade. Vamos enterrar a religião? Não. Não podemos matar o cavalo por causa de um carrapato. Mas nós podemos tirar os carrapatos. Nós temos o poder, então, de pensar diferente. Então, hoje, questione, reflita, repense. Mude o que for mudar, mas segure nas mãos de Deus. Peça para o Espírito Santo te iluminar, para que a sua vida possa realmente viver uma fé saudável e não tóxica. Lembre-se sempre de que o essencial da vida está nas minúcias.